Mais Oeste, Cadaval, Bom Barral, Alenquer, Peniche, Azambuja. Mais Oeste, 94.2 FM. Uma frequência para a Extremadura e Ribatejo. Restaurante Bar dos Bombeiros. Bife a bombeiro e pratos económicos todos os dias. Restaurante Bar dos Bombeiros. A emergência de comer bem. Não fique com os bolsos a arder. Vá ao restaurante Bar dos Bombeiros, no quartel dos Bombeiros Voluntários, nas Caldas da Rainha. Pontos de Vista, na Mais Oeste Rádio, à quarta-feira, das 19 às 21 horas. Pontos de Vista, os temas da atualidade, diversidade de opiniões. Pontos de Vista, uma parceria Jornal das Caldas Mais Oeste Rádio. Pontos de Vista, apresentação de Francisco Gomes. Mais Oeste, a rádio ao encontro da região. Emissão de Pontos de Vista na Mais Oeste Rádio, em 94.2. Pontos de Vista é o fórum político desta estação emissora, uma parceria entre a Mais Oeste Rádio e o Jornal das Caldas. Como é hábito, começamos a emissão dando conta dos principais títulos, ou aqueles que chamam a atenção do Jornal das Caldas, edição de quarta-feira. Os comentadores de Pontos de Vista fazem a análise ao jornal. Joana, Filipe, do Bloco de Esquerda, uma boa tarde. O que há a destacar nesta edição? Boa tarde, Francisco. Boa tarde aos colegas que já aqui estão. E boa tarde a toda a gente que está para vir e que nos está a ouvir. Vamos agora fazer a nossa análise do jornal, como fazemos normalmente. Que o destaque é Cidade em Festa. Aliás, grande parte do jornal em si vem a destacar todos os eventos que foram assinalados a semana passada, todas as festas e todos os outros acontecimentos. Depois temos logo a seguir, na página 2, o destaque para as sessões solenes e em as entregas das medalhas de mérito. Eu acho que isto também já é praxe. Mais uma medalha, menos uma medalha, vale o que vale, mas pronto, é para se assinalar de facto uma data comemorativa, e acho que no fundo é positivo reconhecer o trabalho e o esforço das pessoas que lutam e que dão valor ao concelho. Depois, logo na página 4, temos Montepio vai ser parceiro da Câmara. Eu não sou bruxa, mas eu já quase que previa este desfecho para o nosso hospital termal. Já quando se falava em uma IPSS, eu pensei que só poderia ser o Montepio, por uma quantidade de variáveis de interesses que poderia ter em fazer esta parceria e este contrato de consignação com o hospital termal. E prevê-se aqui que também vai haver um investimento para a mudança da canalização, um investimento que vai para os 511 mil euros, portanto meio milhão. Vamos ver se realmente isto será uma mais-valia para a cidade. No entanto, nós já tínhamos manifestado a nossa opinião política sobre isto, não é? Acho que já que temos em Leiria e se pretende ter investigação e ligado aos hospitais, acho que aqui nós tínhamos realmente uma coisa única onde se poderia fazer essa investigação, porque temos características que só são deste tipo de termalismo e que poderiam ser aproveitadas para essa investigação científica e médica que se pretende fazer no distrito. Contudo, este foi o desfecho e vamos ver. Penso que
acho que é melhor do que estar realmente ao abandono, não é? Vamos ver como é que isto depois tudo vai ser no processo quando estiver no ativo. Depois tivemos as obras do orçamento participativo. Por acaso o Alexandre mandou-me uma cartinha sobre assinalar que acho que todas as pessoas que tiveram as obras no orçamento participativo receberam uma carta pela parte da Câmara para estarem presentes nesta cerimónia de inauguração. O Alexandre Cunha, portanto, o anterior, um dos também rotativos membros deste ponto de vista, embora agora esteja no estrangeiro, imigrado, mas durante muito tempo foi aqui um assíduo representante do Bloco de Esquerda e também tem, portanto, está envolvido no orçamento participativo, exatamente. Depois temos aqui na página 7 a Avenida 1º de Maio para assistir ao concerto de José Cid. Era o que eu estava a dizer aqui antes de começarmos a sessão. Realmente deu-me gosto este fim de semana sair às Caldas e ver que realmente o que nós precisamos é de mais iniciativas, mais dinâmicas para pôr realmente o concelho a mexer. E sim, vi muita gente nas ruas, vi muita animação e isso tudo é muito positivo para a economia do nosso concelho. Portanto, fica aqui uma dica. Acho que estas coisas não devem ser só uma vez por ano, devemos fazer realmente mais iniciativas culturais deste estilo que chamem as pessoas e convidem a saírem de casa. E depois, logo em baixo, um concerto que eu também tive a oportunidade de ir ver e fiquei bastante surpreendida porque não é só o José Cid, também temos pratas da casa bastante boas, que é, por exemplo, aqui o exemplo da banda de Charanga, que é a banda aqui do nosso José Carlos Faria, que ainda não está cá, mas que realmente é um projeto que eu fiquei bastante admirada, com muita qualidade, gostei mesmo muito e nem sempre temos que fazer este investimento de vir uma vedeta para fora, também podemos ter coisas boas com as nossas pratas da casa e fazer dinâmicas e iniciativas deste género. Também já agora a presença da outra banda caldense digamos, entrada no aquecimento do José Cid, a banda Salmoura, que venceu, portanto, um concurso para bandas emergentes. Portanto, passamos logo em seguida à página 8. Temos aqui um destaque também que parece que é muito positivo, que é a empresa alemã investe cerca de 5 milhões de euros na zona industrial. Portanto, temos aqui um grande empregador, penso eu, e portanto acho que é tudo positivo nisto. Eu acho que realmente nós precisamos de realmente indústria, não é de call centers, porque aí a gente sabe que não há qualquer perspectiva de carreira. Precisamos realmente é de indústria e como se diz aqui, e penso que acho que realmente se queremos ter a indústria é a requalificação da zona industrial, que me parece que nem é tarde nem é cedo. Acho que tem que ser mesmo feito um plano estratégico, ou esta vertente tem que ser inserida no plano estratégico para que realmente, se nós queremos ter um concelho que tenha emprego, realmente é a indústria, não é o call center, e temos que ter condições para que as empresas se fixem no nosso concelho. Embora fiquem ao lado uma da outra, não é? Mas fica ao pé uma da outra. O quê, Francisco? Esta indústria com a... Neste caso, não é esta que a Joana estava a falar. Eu estou a falar da outra grande indústria que também existe ao pé. No call center. Pois, não, isto aqui é mesmo na zona industrial. É em frente ao stand de automóveis da Toyota, salvo erro. Acho que é a Toyota. Depois, na página 15, temos vou falar do destaque do nosso encontro da semana passada, na passada sexta-feira, que nós promovemos com os deputados Jorge Falcato, que é um ativista desde sempre pelo direito à vida independente das pessoas com deficiência. Mais do que qualquer conotação política que ele possa ter, vale só por si, porque realmente foi uma pessoa que desde sempre esteve dentro do movimento dos mais diversos internacionais e nacionais sobre este tipo de ação.
Realmente falou-se muita coisa, falou-se até de coisas que as pessoas quiseram que não fossem ditas ou registadas. Eu achei interessante e achei importante estarmos sempre sensibilizados para este tipo de questão. Acho que houve coisas que são assim tão elementares no fundo disto tudo, que é como é que se continuam a construir edifícios e prédios, estruturas que não tenham os acessos a estas pessoas, não é? A rampa, essas coisas básicas, como é que se continua a aprovar e a construir projetos que não vão a cabo com estas necessidades. E também mesmo a nível de espaço público e de edifícios públicos, não é? Eu acho que realmente é hora de fazermos, deixarmos a vista grossa e às vezes temos que fazer um encontro entre a necessidade e a estética das coisas, não é? Às vezes uma rampa pode não ficar assim muito bonito, mas a necessidade está lá e nós temos que corresponder. E depois também a insuficiência que há para parte de toda a organização estatal face a uma série de coisas, não é? Face, por exemplo, aos transportes domiciliários, porque se estamos a falar de pessoa que tem mobilidade reduzida logo à partida para fazer uma deslocação, para uma consulta, para uma coisa qualquer, acho que essas coisas têm que ser e têm que estar em cima da mesa, não nos podemos olhar só aos números, embora os números sejam muito das coisas que vão ditando as nossas políticas nacionais. Contudo, apesar de ter-se falado em bastantes coisas, eu acho que foi muito positivo e ficámos todos mais sensibilizados para estas temáticas. E pronto, acho que com isto concluo aqui. Também falou-se um bocadinho sobre a linha do Oeste e sobre a proposta que nós vamos levar a plenário na Assembleia. Acho que, por aquilo que eu tenho, a informação será para o final deste mês, princípio do próximo, que a nossa proposta de eletrificação de toda a linha será levada a plenário. Depois, aqui logo a seguir, página 18, Ministro visita a ESAD e rejeita passagem de IPL à Universidade. Eu acho que isto também já não era de todo desconhecido. Eu reconheço que, por melhor que seja o ensino, o IPL, por não estar concentrado num só espaço, por ter os polos dispersos ao longo do distrito, se calhar não reúne as condições para passar à universidade. Portanto, não estou surpresa de todo com este assunto. Depois, melhores estradas, na página 19, entre cidade e as freguesias rurais são precisas, também é daquelas coisas que nós temos vindo a aferir aqui no nosso programa, e que fez parte da discussão do plano estratégico nas sessões públicas que têm vindo a decorrer no CCC, viso ao plano estratégico para 2030. E pronto, acho que com isto vou passar a palavra aos colegas. Obrigado. Muito bem, vamos ouvir então agora o representante do PSD, Paulo Espírito Santo. Uma boa tarde, que há a destacar nesta edição do Jornal das Calas. Muito boa tarde e, em primeiro lugar, cumprimentar todos aqui presentes, de uma forma especial, até porque é a minha primeira vez aqui convosco neste programa. Bem-vindo, então. E cumprimentar também todos aqueles que nos estão a ouvir e fazendo uma análise superficial do que vem no jornal. Permitam-me que destaque, como já foi destacado também aqui pela Joana, realmente as primeiras páginas que nos trazem as festas da cidade, que é sempre um momento de festa para todos, para os caldenses, para aqueles que nos visitam e que traz realmente muitas pessoas ao nosso município. Destacar que foram visitadas várias obras e vários temas, desde o ambiente, com as obras no Observatório de Pulo da Tornada, à cultura, com a inauguração da exposição de Madame Stahl, desde a ida à Alverninha com o lançamento da primeira pedra do lar, com uma habitação social e, bem, como a Joana disse, a obra que está a decorrer na zona industrial e que traz um investimento de cerca de 5 milhões de euros, salvo erro, que é sempre uma mais-valia,
Tal como, mais à frente também vem outra obra, que é o alargamento da Schaeffler, não é? Que se prevê em 23 milhões de euros, salvo erro, nos próximos anos, esse investimento, e a criação de 100 postos de trabalho, o que é uma ótima notícia para o Conselho, a captação de emprego, a fixação de pessoas no Conselho, e parece-nos que esta é uma grande... aliás, à data, na Assembleia Municipal, quando se falou da Declaração de Interesse Municipal, dizia-se que era uma boa prenda de Natal e foi sim, senhor. A inclusão dos projetos do orçamento participativo nestas cerimónias parece-me também que é de louvar, até porque, acima de tudo, vem dignificar os próprios projetos e os próprios promotores e fazer com que o orçamento participativo tenha cada vez mais uma maior participação de todos, com mais projetos. Sei que este ano já fecharam as inscrições para as inscrições. Sei que entraram pouco mais de duas dezenas de projetos, o que nos parece bastante positivo, e que no futuro queremos sempre que haja cada vez mais pessoas a participar, a apresentar projetos e a votar, porque o orçamento participativo é para todos e deve ser participado por todos nessa escolha direta. E em 2017 teremos o OP Jovem também. Também. Penso que não tenho dados, sinceramente, sobre o número de propostas. Sei que também já encerraram, não sei quantas propostas foram entregues, mas penso que será também uma mais-valia, até porque serão projetos de conceitos diferentes e que dá voz também à juventude do Conselho, e quanto mais ouvirmos a nossa juventude, penso que novas propostas e novos conceitos até de cidade poderemos ter. Queria destacar também, e por falar nas festas da cidade, o filme que foi apresentado na sessão de entrega de medalhas, o filme promocional, que o feedback foi bastante positivo por todas as pessoas lá presentes. Penso que este é um tipo de estratégia que o município tem que apostar, e que é, sem dúvida, uma mais-valia, uma grande ferramenta para a promoção do Conselho, e penso que tem uma enorme qualidade. Penso que a Câmara está de parabéns na realização daquele filme, e que agora eu uso da melhor forma para captar cada vez mais pessoas, obviamente. Aqui da página 4, em relação à assinatura do contrato de consignação, dizer que do contrato de consignação da mudança da canalização do Hospital Termal, da adoção, dizer que achamos que é uma grande notícia para a cidade e para o Conselho, porque esta notícia, esta assinatura do contrato, que representa pouco mais de €500 mil acrescido de IVA, representa a possibilidade de reabertura do Hospital Termal num futuro próximo. Todos apontamos para que seja para o ano que vem, mas representa também que, para além dessa reabertura, seja muito mais difícil o Hospital Termal vir a fechar, a encerrar novamente, por causa dos problemas que tem tido. E essa eu acho que é a grande notícia deste 15 de maio, e que... Aquilo abre-fecha, em princípio, não se voltará a repetir. Exatamente, porque, pelos vistos, poderá ser mais fácil, no caso de aparecer algum tipo de bactéria com a lavagem a temperaturas bastante altas, que ela desapareça, o que não poderia acontecer até agora. E nós queremos um Hospital Termal forte, queremos um Hospital Termal com bastantes acuístas, e para isso existir, ele não pode estar encerrado, nem pode ir encerrando momentaneamente, porque o hospital tem que estar pronto para receber as pessoas quando elas querem cá vir, e não o contrário, não chamarmos as pessoas. Não uma quebra Exatamente. No ritmo, não é? E dar nota também, em relação a isso, das palavras do Ministro do atual Governo, porque me parece que disse uma coisa importante, que foi que este ato de concessão do património termal para a Câmara Municipal foi um ato de grande coragem e de visão do município. E isto representa aquilo que temos defendido no PSD, que é, se alguém não cuida, neste caso o Governo Central, nós temos a obrigação de cuidar e temos de ter a coragem para isso.
Eu penso que estas palavras, vindas até de um governo que não é do PSD, vêm-nos encorajar e vêm-nos dar força para que o Hospital Termal seja fundamental no futuro e que todos estejamos empenhados para que tudo corra bem e que o hospital realmente venha a funcionar e que venha a dar uma nova dinâmica àquela zona, inclusivamente com o hospital a funcionar, que possamos ter uns pavilhões do parque reabilitados e a funcionarem também com uma enorme movimentação de pessoas no parque e naquela zona do centro histórico, e penso que será sem dúvida um grande renovar daquilo que é aquela zona neste momento. Mais à frente diria que a questão do IPL, como já foi também referida, ao contrário desta, não é uma boa notícia. Hoje em dia o IPL reúne todas as condições para ser uma universidade, para ser uma instituição universitária de relevo. Tem neste momento uma reputação que para todos é incontestável. Tem inclusive uma reputação internacional já, como é o caso do Polo de ESAD, e por aquilo que percebi reúne realmente, até com o corpo docente, reúne todas as condições para ser universidade. E parece-nos que aquilo, que o desejo de realizar doutoramentos no IPL, por exemplo, com essa passagem à universidade, seria uma mais-valia para toda a região do distrito de Leiria, e que esta não é uma boa decisão do Governo. Acho que o Governo terá que repensar esta decisão, terá que repensar esta estratégia e terá que repensar a qualidade em que insere o IPL neste momento. Acho que o IPL deve, e aliás tem sido já dito pelo PSD e reafirmado, tanto a nível local como a nível distrital, que estaremos ao lado da direção do IPL para aquilo que acharem por bem em relação à transformação do Instituto Politécnico em universidade. Queria destacar, e por último, também uma notícia na parte do desporto, que é a notícia do voleibol do Sporting Clube das Caldas, em que realmente este último jogo não ganhou, mas acabou com a melhor classificação de sempre, depois de ter ido à final da taça. É vice-campeão nacional da primeira divisão, e foi pena porque começou bem e depois aqueles últimos sets não correram tão bem, mas sem dúvida que é um motivo de orgulho para todos os caldenses, e penso que os caldenses também provaram isso, a apoiar o clube na recepção que fizeram cá e na deslocação que fizeram a acompanhar o clube com o jogo do Castelo da Maia. Foi, portanto, um jogo emotivo, é uma série de jogos emotivos que depois culminou com a vitória do Castelo da Maia. Manuel Nunes, do PS, uma boa tarde. O que há a referir desta edição do Jornal das Caldas? Boa tarde, Francisco, e todos os presentes e ouvintes. Depois da primeira página, consideramos que está bem, e não podia deixar de ser o tema principal e único, que foi as festas da cidade, 15 de maio, como referência do Conselho e todas as pessoas que se revêem nas nossas atividades normais de desenvolvimento. E em relação àquilo que foi realizado, podemos destacar evidentemente a atividade desenvolvida à noite, de 14 para 15, com a presença de Zé Tecido, que teve bastante participação de pessoas e culminou com o fogo de artifício bastante engraçado e prolongado até por sinal. Em relação às medalhas, pois evidentemente tentou-se reconhecer a intervenção de várias pessoas e entidades. Não vamos aqui fazer referência nenhuma especial, a única que não podemos deixar porque elas são todas importantes, e basta já a Câmara, o município e a Assembleia terem dado opinião e aprovação, mas gostava aqui só de ressalvar duas situações, que diz respeito à doutora Leonor Salvo, que fazia parte do Partido Socialista
portanto, fazia parte sempre das listas Partido Socialista na Assembleia, primeiramente, e a Assembleia de Freguesia, e que foi entregue a medalha de mérito humanitário a título póstumo. E a outra era efetivamente ao Caldas, como clube centenário do nosso concelho, com uma grande longevidade, e por curiosidade, numa altura em que está a comemorar os 100 anos, tem aqui uma pequena interrupção diretiva com a constituição de um conselho administrativo, uma comissão diretiva, administrativa, portanto, mas não é caso único, não é caso único nas Caldas. Pois não, nas Caldas e no país. E isto já nós aqui falámos algumas vezes, já referimos e destacamos que não há incentivo à renovação do tecido associativo, seja ele qual for, até político, não há incentivo, o cultural, o recreativo, o desportivo, o social, portanto não é incentivo, e as pessoas, enfim, dentro de muitos anos que tiveram uma atividade exuberante de apoio a essas instituições, fartaram-se, ou estão-se a fartar, e hoje até são um bocadinho equilibrados em algumas direções por mulheres. Estava a aparecer muito essa situação de aparecerem mulheres à frente de clubes, até clubes desportivos de futebol, tomarem conta desses clubes, porque os homens já se fartaram dessa experiência. Depois, realmente, focar aqui o 15 de maio, aqui nesta cerimónia que houve na Rainha, e depois em frente ao hospital, para focar, foi assinado este contrato de consignação da mudança da canalização termal, em que o Sr. Presidente, mais uma vez, deu a entender e explicou um pouco, de uma forma resumida, aquilo que são os objetivos e as etapas de concretização do que se pretende para o Hospital Termal. E me parece, como já ouviste e nós aqui também já referimos, que parece que é curto, e além de ser curto, não parece ser nada, não nos ter grande tranquilidade, porque, como tu facilmente perceberás, não é pelo facto de se fazer a assinatura, portanto, a ação de mudança da canalização termal que resolve o problema do Hospital Termal. Também se nota que a nós o que nos incomoda é esta expressão bastante vaga de dizer que em relação aos pavilhões e à qualificação do Hospital Termal, isto pode ser 3 ou 4 milhões ou 5 milhões, e se houver um parceiro já não é, mas se não houver estás a ver esta expressão, isto tudo gira à volta disto, como parece que tanto faz 3 milhões como 4 milhões, como se calhar não há milhão nenhum, ou há milhão, e depois umas vezes há, outras vezes não há, e a grande importância é realmente a canalização, isso é importante, sem canalização que não vai funcionar. Mas o que nos parece é este vazio, parece que está a perspectivar alguma coisa para o futuro, mas depois em termos de concretização aquilo... É porque não está ainda garantido, portanto... Pois, é extremamente vago e estão a decorrer negociações, segundo o Presidente da Câmara. Exatamente. Portanto, isto é extremamente difícil de concretizar e é bom que se concretize bem. É bom que concretize bem e que se faça bem, porque senão corremos o risco de que algo não se faça. Por isso... De qualquer forma, a Câmara garante, segundo palavras do Presidente da Câmara, que se não houver até apoios comunitários e até o tal investidor, há capacidade de endividamento da autarquia para suportar essa solução, mas nós já aqui falámos várias vezes, Francisco, Câmara das Caldas 22 milhões de orçamento, 22 perto de 23, 25% é para ordenados, para pessoal, despesas correntes primárias, 2 milhões é transferências e subsídios para coletividades e associações, 4 milhões é o funcionamento do Pelouro da Educação, mais uns 4, 5 milhões é o da... não é menos, um bocadinho. Não, está a querer dizer é que vai faltar dinheiro. Isso, pronto, estás a ver como chegaste lá depressa? Chegaste lá mais depressa do que eu queria chegar. Tu viste, chegaste lá rapidamente ao assunto. Portanto, claro que a Câmara das Caldas neste momento tem capacidade de endividamento e nesse aspecto isso não podemos deixar de destacar. Mas o que nós sentimos é esta facilidade da sequência de argumento para uma solução bastante difícil e complicada, que é resolver esta equação do Hospital Termal, pavilhões, parque, mata,
E parece que ao dizer isto, parece que o assunto está resolvido, como eu dizer, passamos para a Junta de Freguesia, através de delegação de competências, dando 200 mil euros para os arranjos e manutenção do Parque e da Mata, mas então, e agora já uma vez perguntámos na Assembleia, até quanto é que se gasta, quanto é que a Câmara gasta por mês em gás natural, em luz, manutenção, disto tudo? Não sabe. Mas era bom perguntar-se. Uma vez perguntámos. Mas enfim, vai perguntando que apanhas aí outro milhão por meio. Não é meio milhão, é 1 milhão. Para arranjar isso nas contas na próxima oportunidade. Nas contas do próximo ano também. Depois passamos então aqui para em relação ao Ministro do Logia à Câmara, depois não podia fazer outra coisa. Depois desta imagem que é na sala principal das Caldas, que é esta do Hospital Termal. Isto é a principal sala do nosso Conselho e talvez da região, que devia ter sido sempre protegida e limpa e arrumada e arejada, só que evidentemente no local onde eu estava umas pessoas e nós estávamos a ver o enquadramento e era giro quando o Presidente da Câmara estava a falar nestas questões todas, e depois por trás de cada lado dele via-se perfeitamente atrás, lá no prédio, assim, património do Estado. Era giro, era uma fotografia espetacular, aquela que eu estava a ver em relação mais a outras pessoas. É do Estado local, não é? É do Estado local, portanto, em que o Presidente a dizer isto tudo e atrás, uma de cada lado dele, estão lá as duas placas, em cada da porta, património do Estado. É estas incongruências que ninguém percebe, ninguém compreende, e vamos passar rapidamente. O património continua a ser do Estado, a concessão é. Pois, e foi fantástico, e a gente a pagar para eles, Estado, e em vez de ser o Estado a ajudar a pagar para nós, como já várias vezes ouviste aqui a nossa conversa, e achamos completamente inconcebível esta situação, nenhum usurário. O Estado também não quis, não é? Daqueles que a gente diz os mercados, faria uma coisa destas tão bem feita, na nossa opinião. Orçamento participativo. O que nós temos que dar aqui o elogio é aos proponentes destas obras, porque, por vistos, a Câmara das Caldas, felizmente e finalmente, conseguiu arranjar algo para inaugurar no 15 de maio, se não fosse o orçamento participativo das diversas proponentes, tiveram atividade e foram eleitas. Porque se não fosse aquela atividade que foi desenvolvida por estes jovens e por estas pessoas que fizeram estas propostas, e que ao fim de eles perguntarem não sei quantas vezes qual era o ponto da situação e que a Câmara não sabia, se não fosse estas propostas, não havia significativas obras para inaugurar. Não foram inaugurações, foram visitas. Foi visitas para ver. E ainda bem que estão lá espero bem que funcionem rapidamente. E que estejam a funcionar rapidamente. São pequenas grandes obras importantes nos locais onde foram feitas. Portanto, mas neste caso, felizmente que houve uma proposta daí de 2 vereadores do Partido Socialista aqui há uns anos, a dizer para se fazer o orçamento participativo, que houvesse 300 mil euros de verba, o Executivo só aprovou 150 mil, e agora, pronto, devagarinho, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, sempre vão aproveitando aqui umas obras que a população entende que se devem fazer, porque são importantes para as suas comunidades, para os seus locais de residência. E depois este equipamento de apoio em Alforninha é fundamental, cada vez mais, apesar de se ter falado aqui nos jovens, mas hoje o que é importante falar, que é uma vergonha, é a terceira idade. É o que se passa com a terceira idade, com a falta de lares, centros de dia. Nós estamos cansados de falar nisso. Então centros de dia, estamos cansados de falar nisso. Portanto, isto é uma obra obrigatória, e penso, para aquilo que me recordo, passou na Assembleia e todos nós aprovámos, nem tivemos grande discussão, apesar de ter sido, para aquilo que me recordo, esta obra andou aqui hesitante por causa de aprovação superior ou não, e para nós isto é obrigatório, porque cada vez mais é fundamental que haja obras de idosos, para pessoas gerontes, para pessoas com idade, uma certa idade, a partir dos 75, 70, 80, conforme o caso e conforme a situação em que as pessoas se encontram. Portanto, é fundamental haver instituições destas, cada vez mais a funcionar, porque cada vez mais, como tu sabes, há uma multidão de pessoas desta idade nestas condições e o dinheiro que tudo isto custa para cada pessoa que lá vai colocar um idoso. Paulo Tornada, extremamente engraçado, interessante, gostei da visita, gostámos da apresentação e viu-se que aquilo foi cortado na véspera, pelos vistos, com certeza, mas para a gente ver que aquilo estava cortadinho, recente, e portanto estava bom de assistir e de verificar. Aquilo é um bom observatório, é um bom campo de estudo sobre estes assuntos. Aqui o concerto do Charanga, vou deixar ali para o Zé Carlos fazer
o elogio da loucura, o elogio da loucura e do prazer e do gozo que lhe deu. Estas empresas, tu fizeste aqui esta notícia, obrigado, por acaso não foi, mas é a mesma coisa, Marlene, não foi, é igual, o jornalista que fez, é cada vez mais nós temos que apostar na iniciativa privada no que diz respeito a este tipo de atividade, investimento, lucro, impostos, exportação, cada vez mais tem que haver estímulo à iniciativa privada. Bombeiros, tudo o que se possa fazer de elogio a eles é pouco, portanto, muito bem esta notícia sobre o que se passou nos bombeiros. E agora a tradicional questão da turista ferida. Quantas vezes a gente já falou disto, Francisco? Quantas vezes a gente já falou isto aqui? Desde, porque eu me recordo, desde 2009, nós andamos por aqui a falar nisto, é todos os anos, cai lá uma. E continua tudo na mesma. Ninguém sabe quem é que é a responsabilidade da proteção, porque é que cai, porque é que não cai, porque é certo é que todos os anos lá vem uma turista, ou um turista, geralmente são japoneses, esta agora foi... Esta agora foi brasileira. Pronto, essas são especialmente pessoas assim bem longe da Europa, vão lá fazer uma sessão de equilíbrio, tumba, vem cá parar abaixo e alejam-se, com certeza, não deve ser bonita a queda. Para terminar, só gostaria de focar, para além do que o nosso amigo do Espírito Santo já que falou do Sporting das Caldas, que realmente foi um facto importantíssimo, que muitas vezes nós nem conseguimos medir, mas não posso deixar de focar o centenário do Caldas, o jantar dos 100 anos do Caldas, que é um marco, poucos clubes no país e no nosso distrito têm 100 anos, portanto foi fundamental, apesar desta situação agora um bocadinho hesitante que o Caldas tem em termos diretivos, mas que vai resolver certamente rapidamente. Ginasta da Cortrampo, campeão nacional, nadador dos Pimpões, 6 pódios no torneio nadador completo. Muito bem. Bruno Gonçalves, do CDS, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, Francisco, colegas aqui do debate, as boas-vindas ao Paulo Espírito Santo, aqui um estreante, maiores felicidades. E, bom, as grandes notícias do jornal são aqui relativas, como é normal, às festas da cidade, que tiveram São Solene, que é sempre um ponto alto, digamos, destas comemorações, pelo menos eu considero assim. A cerimónia habitual também da Rainha, depois as inaugurações, neste caso relativas aos projetos do orçamento participativo, o grande espetáculo do Zé Cid, que trouxe não sei quantos milhares de pessoas, mas vão ter sido uns largos milhares, porque é sempre um artista que arrasta muita gente. A assinatura do contrato das obras da mudança da adoção, o concerto do Xaranga também, enfim, há por aí uma diversidade de atividades que, enfim, que vem na linha daquilo que é habitual no 15 de maio. Este ano tem esta particularidade da Feira do Cavalo ser num fim de semana diferente, que eu acho muito bem, porque assim temos, digamos, atividades em dois fins de semana e, portanto, prolonga-se as festas, é mais um motivo para as pessoas virem até cá. Bom, eu sobre isto, há aqui 2 ou 3 coisas que eu queria dizer, nomeadamente o seguinte, sobre a São Solene. Já ano passado aconteceu isto e há aqui um problema que é preciso resolver. Uma sessão solene não pode ser desorganizada daquela maneira. Primeiro, não pode começar com 40 minutos de atraso. As pessoas que vão falar não podem falar o tempo que lhe apetece. O Presidente da Câmara tem que ter tempo para falar. Bom, ou seja, é preciso perceber que um atraso de uma sessão solene, mais que 10 minutos, é um escândalo. 40 minutos é inadmissível, mas mais que 10 minutos é um escândalo. Depois, as pessoas que vão falar têm que saber, porque alguém lhe tem que estipular quanto tempo é que podem falar. É assim que estas coisas se fazem. E a pessoa sabe que tem 10 minutos para falar, por exemplo, e já é bastante. No meio daquelas pessoas todas que falaram, houve uma que cumpriu aquilo que é normal nestas circunstâncias, que foi exatamente o Presidente do Caldas. Sucinto, preciso, disse aquilo que tinha a dizer, demorou 10 minutos, por aí, ou coisa parecida, e está o assunto arrumado. As pessoas não podem ir para ali
falar porque gostam de se ouvir a elas próprias. E depois chegámos ao fim às 2 e tal, às 3 horas havia portanto, a sessão, a homenagem à rainha, onde vinha o ministro, e portanto o Sr. Presidente da Câmara teve de sair a correr. Chegou-se a essa hora, o que é que acontece? Então, o Presidente da Câmara, no dia da cidade, não tem tempo para fazer o discurso que é inevitável, é imprescindível, é fundamental, é onde normalmente ele faz um balanço daquilo que foi o ano anterior e a perspectiva e diz aquilo que tenciona fazer, etc. e tal, e não teve tempo para falar. Embora ele tivesse tido tempo noutras cerimónias. Não, está bem, mas é outras cerimónias. O dia da cidade é o dia da cidade. E aquilo é sessão solene. Nas outras cerimónias do dia da cidade. Houve ali pessoas que falaram, sim, mas são momentos diferentes, específicos sobre determinadas. Embora ele tenha aproveitado na mesma. E portanto ele falou ali 10 minutos. Não, mas quer-se ouvir, quer-se saber, quer-se. É assim que deve ser. Portanto, houve outras pessoas que dissertaram ali sobre coisas que não interessam nada, vamos ser claros, durante meia hora e 40 minutos, não é? E depois o Presidente da Câmara não teve tempo para falar. Portanto, isto de futuro, quando passado aconteceu semelhante. E, portanto, de futuro, tem que haver alguém que organize isto e que ponha regras, tem que ter regras, e as pessoas que lá vão falar têm que saber e têm que as cumprir. Portanto, eu espero que isto não volte a acontecer, porque de facto é vergonhoso. Até porque, aliás, é uma falta de respeito, para com as pessoas que estão a assistir, com as pessoas que estão a ser homenageadas, porque quando chegou à altura do homenageado principal, o Caldas Sport Clube, estavam muito poucas pessoas na sala porque já eram 2 da tarde. E, portanto, as pessoas já tinham saído para almoçar porque não estão para aturar aquilo. Vamos ser claros, precisos e concisos. E, portanto, é preciso pôr ordem nisto e tem que haver alguém que é responsável pela organização daquela cerimónia e que põe regras e as pessoas têm que as cumprir. Ponto. Depois. No mínimo tentar. Como? No mínimo tentar. Não, tem que haver. Se eu fosse Presidente da Câmara, havia ali pessoas que se tinham calado a meio. Mas não tinha dúvidas nenhuma. Sim, eu tinha dito, olha, desculpe, está na hora. As coisas não podem ser assim. Então como é que é isto? Eu não gosto deste tipo de coisas assim. O Presidente da Câmara tem que falar e tem que ter tempo para falar, e aí, pronto, ele terá aquilo que o senso dele lhe ditar que é o tempo correto. Agora, as outras pessoas têm que ter tempo estipulado para falar. Bom, depois, sobre o Caldas, evidentemente que foi uma homenagem merecidíssima. Há uma situação que eu, de facto, Manuel Nunes já tocou nela e que eu acho estranhíssima, quer dizer, numa altura em que se chega à comemoração do centenário, nos 100 anos o Caldas não tem direção. É uma comissão administrativa, é certo, mas não é a mesma coisa. Portanto, parece-me que o presidente anterior, aquele que terminou o mandato, perante a ausência de candidaturas, devia, dada a circunstância, devia ter feito um esforço para fazer mais um mandato. Mas por motivos pessoais, profissionais, acho que podia pedir isso. Não pode, não é? Está bem, mas acho que ficava bem. Eu acho que lhe ficava bem para não deixar este vazio diretivo numa altura destas. É a minha opinião. E, portanto, enfim, mas evidentemente que portanto, a homenagem é mais que merecida por tudo aquilo que o Caldas representa, não tanto pela história de ter estado na primeira divisão nos anos 50, etc. e tal, mas por aquilo que representa ao longo de todos estes anos para a sociedade, em prol da prática desportiva, e para a juventude e não só. Portanto, é merecidíssimo. Depois, o Observatório de Aves do Polo de Tornada, eu espero que de uma vez por todas nós consigamos integrar tanto o Polo de Tornada como a Lagoa no roteiro nacional do chamado do birdwatching, ou seja, nesta vertente do turismo que cresce em todo o mundo, que tem cerca de 100 milhões de adeptos, portanto, de praticantes, digamos assim, em todo o mundo, e que no roteiro nacional existem passagens pelos estuários dos rios Minho, do Cávado e do Douro, existem as Berlengas, o Lisboa e Val do Tejo, existem no Algarve, e aqui desta zona nada.
E nós temos aí o Polo Tornada e a Lagoa, mas não conseguimos integrar isto. Isto é pode ser um enorme foco de atração de visitantes ao concelho, à região, porque no fundo isto insere-se em termos regionais, mas ao concelho em concreto, porque temos aqui estes dois polos muito interessantes para a observação de aves. Esta notícia da empresa alemã que vai fazer um investimento de 5 milhões de euros na zona industrial, nós estamos aqui fartos de dizer que o caminho é este e só pode ser este, captar investimento como forma única de criar riqueza e emprego, não há outro caminho. Este é um pequeno exemplo, enfim, são 5 milhões, não é um investimento megalómano, mas o Paulo falou há bocado no investimento da Schaeffler de 22 ou 23 milhões de euros, e portanto é preciso criarmos condições, seja ao nível da própria zona industrial ou parque empresarial, como quisermos, mas depois também a própria dinâmica do município, da área da economia, tem que ter a dinâmica suficiente para ir à procura e ir captar empresas. Portanto, foram as festas da cidade que vêm na linha daquilo que é normal, e depois que terminou o dia aqui com o concerto do Charangue, que eu já dei os parabéns aqui ao Zé Carlos Faria, mas dou a todos, porque de facto eu vi o outro espetáculo em novembro, não foi? E fui também a este, não podia deixar de ir, e curiosamente eles talvez por estarem mais descontraídos ou coisa parecida, eu acho que neste conseguiram ainda tocar melhor e acima de tudo interagir mais com o povo. O Benfica tinha ganho o campeonato. Vocês eram todos do Benfica? Claro. São todos do Benfica. Olha, eu tenho que começar a fazer espetáculos todas as semanas, pá, têm direito, são todos do Benfica, têm direito a fazer espetáculos todas as semanas. Queria realçar também aqui esta cerimónia nos bombeiros. Esta sim, olha, aqui está um exemplo de como é que se organiza uma cerimónia. Não sei se foi o presidente da direção ou o comandante disse ao presidente da Câmara que às 6 horas aquilo terminava e não terminou às 6, mas terminou às 6h10. É assim que se organiza. Isto é fácil de, olha, por alguém dos bombeiros, diz, olha, toma lá conta aqui da cerimónia, da sessão solene do 15 de maio, que a gente não sabe fazer. E houve diversas e eles vão lá e organizam. Então, aqui está um exemplo. Pronto, como é que as coisas se fazem. Sim, senhor. Agora passei por aqui e lembrei. Depois, este evento cultural, o Reciclar, que está a decorrer nas instalações da antiga Secla, que eu digo às pessoas, informo e acho que devem lá ir. Isto corre até o dia 28, há vários eventos de índole musical, exposições, enfim, de várias coisas, e na sexta-feira vai lá estar o Bico de Obra. Acho que é uma coisa que é bom para toda a gente. Eu quero ver se lá passo também, o Bico de Obra, para dançar um bocadinho. Então, deixe-se lá com o Pimba, o quê? Estava a chamar Pimba a mim, não? Era só o que faltava agora. Bom, e portanto acho que é de passar lá. E depois aqui esta segunda sessão de apresentações relativas ao plano estratégico. Teve aqui uma sessão muito interessante, são sempre interessantes, já que eu disse que isto é fundamental. Agora, fundamental também é que depois o município cumpra aquilo que vai ser feito no plano estratégico. Não posso deixar de referir, por exemplo, a engenheira Paula Teles, que fez já aqui para as Caldas o projeto Rampa, veio aqui dizer uma série de coisas, depois daqui um bocadinho o tema da segunda parte se integra novamente, mas que é projeto Rampa que não foi ainda implementado, está lá encaixotado, muito bem feitinho, que eu já ouvi, muito bem encaixotado e tal, mas não é implementado. E portanto veio falar de mobilidade, que é uma coisa que enfim, vale o que vale, mas depois daqui a bocado já falamos sobre isso. Para os nossos ouvintes, o projeto Rampa é o regime de apoio aos municípios para a acessibilidade. Exatamente. Pronto, e aqui por último, depois de dar os parabéns ao Sporting Clube das Caldas por ser sagrado vice-campeão nacional de voleibol. E é isto. Da primeira divisão. Muito bem. Joana Agostinho do MVC, agora com os pedidos de desculpas por ter trocado a ordem há pouco.
Olá, boa tarde a todos. Não tem qualquer problema, Francisco. Vou tentar ser breve. Contudo, mais uma vez, este jornal apresenta-nos montes e montes de informação e surpresas que somos avisados por aqui. Mas bom, vou começar pela primeira página, como não me tinha, aliás, pela capa, Cidade em Festa, e muito bem. Tivemos festas, tivemos atividades fantásticas, claro, com os seus pontos bons e maus, como sempre, mas penso que no geral o balanço é bastante positivo e deixo já aqui, já que saímos de uma festa, vamos para outra. Estou curioso, quais é que foram os pontos maus? Pontos maus? Vou dizê-los já para a frente. Mas vamos sair aqui então das festas da cidade e vamos entrar na festa do cavalo, não é? Portanto, vamos já no próximo fim de semana também. Penso que será importante para todos os que puderem ir. Bom, a sessão solene, eu confesso que fui uma das pessoas que não conseguiu estar presente por motivos laborais, neste caso também, mas ia também referir este atraso. Numa cerimónia como esta não me parece adequado. Realmente soube também que foi por um senhor com mobilidade reduzida, portanto, à partida, e aqui está um ponto negativo, não estavam preparados para aquela situação, ou não pode ter tanta dificuldade só porque usa cadeira de rodas a assistir a um evento. Isto não pode acontecer, isto é inadmissível numa cidade como as Caldas da Rainha. Mas ele conseguiu entrar no CCC... Uma grande volta, uma volta gigante que demorou muito tempo, sem qualquer necessidade. Outro ponto negativo, já que já disse que este tipo de sessão é sempre positiva, não é? Estamos sempre a dar força a quem faz bem e a fazer mais força para fazer melhor. Penso que uma das coisas também que não correu bem foi os dirigentes e os responsáveis que tiveram formação para seguir um protocolo, não seguiram. Eu procurei saber o que é que se passou. Houve realmente formação, porque eu fiquei preocupada. Confesso, uma sessão destas tem de ter à frente quem planeie, quem consiga fazer uma boa organização, e realmente há uma formação. Portanto, não correu mal até aí. O que é que correu mal depois? Portanto, eles foram avisados antes como é que se deviam posicionar e claro que sim. Que postura deviam ter. Foi isso que eu tentei saber, porque me preocupa uma imagem das Caldas que passa para quem cá está. Se é um dia célebre, é normal que queiram celebrá-lo connosco, e assistem a isto, que é, nem ouvem o próprio Presidente, como já foi referido, e não vou batalhar mais a situação, mas queria, sem dúvida, pressionar e salientar o que aconteceu. Relativamente ao contrato assinado, é sempre bom que haja este tipo de contratos com objetivos e etapas, e agora vamos ver se é cumprido. Estou aqui um bocadinho com o colega, penso que essa agora vai ser a parte que vamos ficar atentos. Relativamente então aqui à página seguinte, também em destaque outras atividades. Não posso deixar de referir que o orçamento participativo teve muitos erros no passado, e que é necessário que estes sejam uma emenda, que seja uma visão para um futuro mais célebre, para que erros não se repitam. Houve muitos, e nós falámos deles aqui, já batalhámos também isto muito lá fora. O orçamento participativo teve falhas que esperemos que fiquem como aprendizagem para um futuro melhor. Hortas urbanas. Há que ter noção que são 78 lotes, 11 já estão inscritos e já tem pessoas inscritas, mas não está salvaguardada a segurança, porque tudo aquilo uma pessoa consegue ver que facilmente qualquer um pode ir lá buscar isso. E qualquer um pode entrar e qualquer um pode... Enfim, nós contamos sempre com o bom senso. É verdade, nós temos de contar com uma população minimamente educada e com algum princípio de respeitar a liberdade do próximo. Contudo, isso pode não acontecer. E então, como eu também, quando digo uma coisa má, digo uma coisa boa, dou uma sugestão. Câmaras. Isto existe em muitos sítios e penso que ali não haveria de ser mau uma câmara que a pessoa possa ver em direto o que se passa na sua horta. Não era fantástico? Não era, Francisco? É uma sugestão. Fica a sugestão. Fica mesmo. Tem câmaras, Também.
Relativamente aqui à Rotunda Segura, é um projeto, vale pelo reforço de falhas, aliás, que podem ser colmatadas, e por isso mesmo felicito aqui esta parte da Rotunda Segura. Portanto, agora é a iluminação e sinalização de 3 rotundas na Avenida Variante Atlântica. Exatamente. Parece-me um bom projeto, uma vez que há falhas a colmatar na sinalética. Seguindo então aqui, não vou tentar aqui não batalhar muito deste lado. Temos aqui o equipamento, isto já foi também referido, aqui de apoio à população idosa. Eu acho que este tipo de iniciativa é muito, e este tipo de reforço é essencial. Contudo, nós temos de ter atenção e de estar atentos, temos de fiscalizar e estar em cima do acontecimento, porque isto envolve projetos, envolve dinheiros, e há que não deixar que os projetos das Caldas continuem a escapar, como tem acontecido até agora. Há sempre, eu normalmente, quando vejo um tipo de construção nas Caldas, gosto de pensar e gosto de ter a ideia de que vão estar em cima um pouco dos construtores e de quem vai fazer e dos prazos, e eu penso que é essa a imagem que eu quero deixar aqui, porque é ótima esta construção. O que a Joana está a tentar dizer é esperar que o empreiteiro não caia, como noutras situações, em obras públicas no Conselho, entrar em falência e ficaram interrompidas as obras. Eu prefiro que entremos já na prevenção e estarmos atentos e pressionarmos prazos e vistorias, o que for necessário, porque nós temos esse direito, mas mais do que interpretar como um direito, ver como um dever. De qualquer forma, é curioso até nesta obra verificar que o anúncio da sua conclusão até está, segundo o Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara e outros responsáveis apontaram para daqui a 14 meses. Quem esteve lá viu na obra referida mais um período maior ainda. Portanto, está aqui até uma antecipação desse final. Se então se concretizar melhor, não é? Claro. Exatamente, e se assim for então melhor, e lá está, para que isso aconteça então vamos estar mais atentos. Quanto ao Observatório do Paulo Tornada, felicitar, já falei várias vezes do Paulo Tornada, já batalhei também esta ideia e hoje estou no batalhar, mas pronto, penso que é continuar a dar o ênfase ao Paulo Tornada que temos estado a dar até agora, porque é sem dúvida uma mais-valia aqui da nossa região. José Cid, já falaram, foi muita gente, foi um sucesso a nível de visitas, mas a qualidade de som e técnica realmente podia ter sido um pouco melhor, ficou um bocadinho aquém da minha expectativa, confesso. Então, pessoas que se queixavam que estavam no meio da avenida e não conseguiam ouvir o som com melhor qualidade. Eu ouvi, Nem mais. Mas ali a meio. Vamos ver que é surdo. Estou surdo. Por isso. Eu ouvi bem. Sei que ouviste bem. Mas ouvir bem nem sempre é ouvir com qualidade. Vamos por aí. Numa coisa daquela dimensão, numa é coisa impossível daquela chegar dimensão, com o fim com qualidade. Tudo bem, mas É impossível. não estamos só a falar no fim, não é? Estamos a falar um bocadinho por toda a parte da avenida. E isto foi, uma vez que, se fosse só a minha opinião, até poderia não dizer nada, mas como também ouvi quem o comentasse, achei sempre interessante valorizar aqui a opinião dos outros. Concerto do Charanga foi muito bom, eu infelizmente não pude estar presente, mas tive um bom feedback, e por isso vou confiar. Soube que deixaram a promessa de continuarem e espero que assim façam. Empresa alemã investe, é sempre bom ver investimento, e quanto a esta situação, já foi aprovada, falada na Assembleia. Agora penso que aqui o Sem Fim pode ser um bom parceiro, podemos pensar nisso numa questão de futuro, de alunos que saiam do Sem Fim aqui para esta empresa, por exemplo, digo eu. Relativamente agora, e esta é uma questão que eu vou ter de falar, e se calhar até espero não me prolongar. Relativamente aos bombeiros, eu não estou, e com o meu comentário não tenciono questionar a necessidade desta aquisição. Aliás, eu penso que os bombeiros têm feito um ótimo trabalho e também a celebração correu muito bem, tudo dentro dos prazos, tudo dentro da hora. Mas o investimento não foi, na minha opinião, bem feito, uma vez, e agora justifico que o programa 2020, Portugal 2020, abriu hoje uma oportunidade, um financiamento para viaturas dos bombeiros. E
tudo o que foi adquirido antes do dia de hoje não pode entrar neste financiamento. Ou seja, perdeu-se aqui, ganhámos estas ambulâncias, mas perdemos uma oportunidade de adquiri-las. Eu não quero afirmar exatamente, mas eu acho que esse esquadro comunitário tem acesso a viaturas mesmo de bombeiros. Ambulâncias eu penso que não. Mas foi isso que eu fui confirmar e, pelo que me indicaram, ambulâncias seria uma das viaturas que poderia estar então inserida. De qualquer forma, esse era um processo que ia demorar algum Iria tempo, não é? demorar, Portanto, mas lá está, a urgência da... não podem esperar por isso é que eu não disse que questiono a necessidade da ambulância, porque eu acredito que há necessidade de ambulâncias. Agora, também acredito que se calhar podíamos adquirir 2 ou mesmo 3 e depois adquirir uma. Posso dizer uma coisa? Sim. É que a especificidade eu não sou propriamente um especialista na matéria, eu também não. Mas a especificidade do equipamento de combate a incêndios é de tal maneira honoroso e de tal maneira, cá está, para ser redundante, específico, nomeadamente, por exemplo, escadas mais giros, formas mais sofisticadas de combater fogo, por exemplo, com espuma ou com jactos de alta pressão, e tudo isso são investimentos muito, muito pesados que, por exemplo, um programa como esse do 2020 que acaba de referir, podem dar resposta, porque são... Era por aí que eu queria entrar. O que me parece, por exemplo, num investimento que foi cerca de 185 mil euros, tendo a Câmara participado com 45 mil, ainda houve uma capacidade, e aliás depois falarei nisso, uma capacidade de angariar fundos dos bombeiros que é de salientar. Para este equipamento que eu estou a falar está completamente fora do alcance. Exatamente, mas era por aí que eu queria entrar, já que uma vez que não conseguimos ou que adquirimos estas ambulâncias antes da abertura, pelo menos agora que estejamos atentos, porque eu já lancei já lancei a novidade para quem não o sabia, realmente está aberto esta oportunidade no programa Portugal 2020, podem vê-lo online se quiserem. E, portanto, é só uma questão de pedirem ou tentarem requerer outras viaturas, mas isto... Já agora estas foram, portanto, benzidas e entraram ao serviço, são 4, custaram cerca de 180 mil euros. O município participou com 45 mil, ou seja, os restantes 135 mil foram suportados pelos bombeiros. Foi exatamente isso. Quando se fala no outro tipo de equipamento, isso dispara para centenas de milhares de euros, que por mais boa vontade que possa haver, está fora do alcance mas com este programa se calhar já não estará, sim, e é isso que eu estou a dizer. Portanto, aproveitem o programa, já que o resto do equipamento já está, para novos equipamentos dentro dos bombeiros, noutra área de intervenção. E o material é sempre preciso. E o material é sempre preciso. Faço também o convite para este sábado, 21 às 21. Convido-os todos a estarem presentes na freguesia de Nossa Senhora do Pópulo. A convidada será a caldense Sofia Lobo Serra e é uma consultora profissional de Feng Shui clássico e colaboradora da Escola Nacional de Feng Shui. Poderá ser muito interessante. Vou tentar então agora de ser um bocadinho mais rápida. Recolha de sangue na Escola de Sargentos, acho muito bem, são os primeiros a dar o corpo pelo Estado, também podem ser os primeiros a dar o corpo agora podem dar o sangue do corpo também pelo cidadão. Eles são vistos como sendo quem dá o exemplo e então... Pois um dia também, quem sabe. São vistos como dando exemplo e eu espero que muita gente os veja como tal. Felicitar a Câmara pela entrega de 130 cabazes alimentares. E agora aqui, batalhar outra vez, vou insistir um pouco, porque é lamentável esta situação do colégio, que coloca aqui, e vê-se no jornal, já se vê no jornal como se via, mas agora ainda se vai ver melhor, porque são 2 páginas assim, onde temos o público e o privado a entrar em confronto. Pais e alunos do público e privado estão constantemente em confronto e uns são corridas, outros são caminhadas, não interessa se vão andar, se vão a correr, estão uns contra os outros e isso já começa a ser notório demais. Porque penso que a política educativa está a perder-se um bocadinho. Estamos a entrar numa outra política quase de valores, quase ideológica, nem mais. Não acho que é só ideológica. Eu digo quase ideológica. Mas começa a ser.
O filme gravado em Óbidos, parabéns. Parabéns por isso. Atividades da SECA estão muito bem, continuam, como já foi referido, e acho muito bem que estejam todos presentes. Este evento do Bloco de Esquerda, vou ter de dizer que achei muito interessante, contudo, tenho pena de não ter sido e não ter sabido de outra maneira deste evento, porque tinha sido interessante ir, e não houve assim a divulgação que eu considero essencial para um encontro destes, que é muito interessante. Portanto, era a temática da deficiência. Como eu referi há pouco, mais uma vez, temos aqui uma mistura porque temos Passos Coelho a falar com representantes dos colégios das Caldas, quando esta notícia devia cair sobre pequenas e médias empresas. Portanto, como é que eu hei de dizer isto? Está mal. Está a andar para trás, é para trás, é para o lado, nós não estamos aí no caminho certo, e acho isto vergonhoso, porque antigamente o nosso ex-primeiro-ministro não falava com as pessoas quando o assunto não era aquele, e o próprio referiu-se, e fico indignada por isto, quando muitas pessoas se dirigiam a ele para falar de outros temas, ele referia claramente: este não é o tema que me traz aqui, mas agora já foi. Dualidade de critérios. Não gosto. Era por causa da segurança. Agora já acham bem. Ele antes não falava bem. Por causa da segurança, sabes? Tinha lá uns seguranças à volta dele, não deixava. Exatamente. Agora já deixa. Melhores estradas e cidades, eu penso que isto então vai nos levar a falar do outro tema, da segunda parte. Foi também interessante. Agora, governo questionado sobre a questão da Quinta da Foz do Arelho. Esta é uma situação que tem de ser resolvida, e ainda bem que estão a ser descobertos documentos. Este aqui principalmente muito interessante, uma vez que portanto já vem de 1581, envolve a rainha, envolve uma atribuição do terreno a uma família que, pelos vistos, diz ser dona do que não. Portanto, aquilo terminou aquela família, a outra que se apodera. Está aqui uma história enorme, gigante, mas que deve ser esclarecida, porque está muito dinheiro em jogo e está uma freguesia aqui em jogo também. Bom, como eu referi há pouco, temos o público e o privado frente a frente, e mais uma vez, mesmo por baixo da notícia onde nós estamos, que estamos todos muito bem, como é costume, como já habituámos as pessoas que nos veem e nos ouvem, temos aqui JST a apoiar colégios e depois comunistas em defesa da escola pública. Eu não sei se já... Ideológico, então. Pronto, é por aqui. Eu acho isto, e sinceramente, eu acho isto vergonhoso, porque já estão a aproveitar de tudo o que é questão. Vamos tomar uma posição, mas isto, então, quer dizer, agora toma-se posições, mas quando foi com o público, eu não vi nada disto acontecer. Quando eu vi o público a perder... Fecharam. Quando eu vi o público a fechar, eu não vi... 25 mil pessoas para a rua. Isso viste? Isso eu vi, 25 mil. Eu vi 25 mil pessoas, então, como disse o colega, a virem para a rua, e não vi tanta tomada de decisão e de posse e de posição como estou a ver agora. Com o princípio de respeito, a defesa da escola pública sempre foi uma pedra de toque. Não é agora que está a falar disso. Por isso é que eu falei em tantas. Eu falei no plural. Não falei? A Joana está a falar dos outros que não fizeram. Eu estou a falar daqueles que deveriam, desde logo, se é para entrar em defesa de uns, tem de entrar em defesa de outros. Mais uma vez, é uma dualidade de critérios. É quando convém, é quando dá jeito. E isto, a mim, parece-me já uma guerra política desnecessária e pouco educativa. Porque se é sobre escolas, garanto que estas atitudes não educam ninguém. Quero ainda felicitar agora aqui com um bocadinho de mais tranquilidade a Cotramp, muito bem, teve esta atleta que é agora campeã nacional, e vou passar a palavra ao colega. Jacques Faria, CDU. Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos. Uma saudação ao Paulo, nosso novo comentador do painel. E começando por ordem relativamente às notícias, a cerimónia de sessão solene do 15 de maio, feriado municipal, dia da cidade. Eu não estive presente na cerimónia, portanto não me posso pronunciar sobre a forma como decorreu, mas acredito nos testemunhos que aqui foram relatados. Tal e qual como o Manuel Nunes salientou, estas personalidades que foram agora agraciadas têm evidentemente, sem exceção, um mérito e uma relevância no seu trabalho e na sua ação, mas eu permitia-me apenas destacar 3 situações. Uma delas, evidentemente, a do Caldas,
por ser uma instituição centenária e pela importância também enquanto clube na vida da cidade. A medalha de mérito humanitário título póstumo à doutora Lina Ursalvo pelo importantíssimo trabalho que desenvolveu na área da saúde, e uma chamada de atenção, um amigo pessoal, um querido amigo, Walter Vinagre, que se tem vindo a afirmar progressivamente na área da fotografia, e é com muita satisfação que vejo o seu trabalho a ser reconhecido até em círculos mais alargados. Depois, na página 4, a questão aqui da notícia de Montepio vai ser parceiro da Câmara. É evidentemente sabido a urgência e a necessidade de haver uma intervenção no Hospital Termal, e as questões das adoções e das canalizações são a prioridade das prioridades. Todavia, há 3 ou 4 aspectos que me parecem ser incontornáveis de referir. Uma é esta questão logo do Montepio. O Montepio, e tivemos a oportunidade até de falar aqui disto em situações anteriores, manifestou, ainda que não de uma forma oficial, mas manifestou pelo menos a intenção de, caso venha a ser parceiro nesta questão do Hospital Termal, não contemplar a questão da fisioterapia relativamente ao Hospital Termal. E isso é um aspecto absolutamente crucial, decisivo, e até não se percebe bem como é que, com as características e com as qualidades e as virtudes terapêuticas das águas termais em relação à fisioterapia, como é que isso pode estar excluído, ou como é que isso pode pensar sequer que isso possa estar excluído do âmbito da. Não sei se será assim tão líquido isso, porque estão em negociações e, portanto, de resto. Não, mas pelo menos esta intenção inicial foi colocada em cima da mesa. Foi dito, o que é um mau sinal. É exatamente aquilo que está escrito. Estão a ser desenvolvidas negociações entre as duas entidades para os tratamentos com água nos edifícios do Balneário Novo e do Hospital, e restantes tratamentos de reabilitação e de acompanhamento físico. Portanto. Pronto, Francisco, mas a gente sabe que o Montepio tem os seus serviços de fisioterapia. Sabemos também que o Hospital Termal tem condições para isto. Se esta questão foi colocada, se está a ser repensada, acho que, enfim, é uma questão de bom senso. O que me parece da ausência total de bom senso é se poder inclusivamente equacionar a perspectiva de o Hospital Termal não ser potenciado do ponto de vista da fisioterapia. Bom, mas isto é uma questão, o tempo dirá por onde as coisas se encaminharão. Depois, há ecos que chegam, que não estão propriamente no corpo da notícia, mas que me obrigam a referir a eles, que foi uma questão que se falou muito quando foi a transferência do património, ou de parte dele, para a Câmara, que é a questão da unicidade do património. E as notícias que chegam é a perspectiva de venda da Capela de São Sebastião e do chamado Lar das Enfermeiras. Portanto, isto a acontecer, ou isto a verificar-se, coloca uma ruptura total sobre esta perspectiva do património uno, e começa a ser vendido por quem, e a quem, e quem é que fica, digamos... É isso. Esta perspectiva, quer dizer, causa algum alarme, sobretudo porque vir ao arrepio de tudo aquilo que tinha sido falado até agora, e, por outro lado, não ser suficientemente clara, nem ser suficientemente transparente do ponto de vista, inclusivamente, digamos, dos réditos financeiros que um negócio desta natureza possa gerar. E já que estamos a falar de dinheiro, face a garantias e até uma atitude que chegamos a classificar como pensamento mágico, ou seja, um pouco confundir desejos com realidades, em que a Câmara tem vindo a falar, dizendo que sim, investidores, claro, parcerias europeias, pois claro, pois com certeza, e depois há reticências, e aqui sim uma formulação que é um pouco condicional. Se tivermos um investidor, ou importância evidentemente incontestável dos apoios europeus, mas se não houver, temos capacidade de endividamento, ou seja, aquilo que era dado como de alguma forma uma coisa que teria enormíssimas possibilidades de se concretizar, agora aparece apresentado de uma forma mais reticente. Eu não acho mal que esta prudência seja colocada. O que eu estranho é essa atitude
peito feito às balas, como que até agora as coisas têm sido apresentadas, dizendo que estava aí, de facto, ao virar da esquina, uma corrida ao investimento no hospital termal que nunca se verificou, não é? Por outro lado, já que estamos a falar nisto, é caso também para perguntar, mas o que é feito então dos famosos 5 milhões que o ex-presidente da Câmara disse que tinha deixado para investimento no hospital termal? Esfumaram-se? Ninguém sabe, não é? Mas é curioso como estas coisas são contraditórias. Bom, depois o orçamento participativo. Evidentemente o orçamento participativo tem uma importância que é também considerável, ainda que na nossa perspectiva tão importante como um orçamento participativo, ou talvez mais, a questão do orçamento participado é realmente essa decisiva, mas é sabido que tem havido dilações, atrasos, dificuldades na execução do programa que levaram inclusivamente que a sua aplicação tenha uma moratória de 2 anos, não é? No caso inclusivamente das hortas urbanas até já vai mais, que é de 2013, estamos em 2016. Bom, mas faz-se esta visita que fica sempre bem na fotografia, no dia da cidade, mas é de facto uma visita, não é concretização efetiva de coisa nenhuma, mas comparativamente com outros orçamentos participativos, até alguns deles aqui na região, somos forçados a chegar à conclusão de que há uma suborçamentação, ou seja, o orçamento, digamos, o bolo financeiro à partida é estreito, é minguado, e por outro lado, a perspectiva do lançamento do orçamento participativo jovem, não se discutindo a bondade da ideia, mas perante as dificuldades de execução deste orçamento, perante digamos, uma massa financeira que não é assim tão alargada quanto isso. O orçamento participativo jovem, sendo inatacável enquanto ideia, mas vem-se constituir como mais um obstáculo, como mais um fator até de perturbação para uma execução mais ou menos fluida do orçamento participativo. Francisco, eu vou demorar um bocadinho porque isto tem muita coisa hoje, tem muita matéria para falar. Sobre o Paúl de Tornada, evidentemente, e ainda bem que a Câmara investiu 120 mil euros nestes pontos de observação. O Paúl é uma preciosidade em termos ambientais e ecológicos da nossa região. Felizmente, parecem afastadas algumas nuvens mais negras e que nos faziam recear até sobre a sua própria integridade enquanto reserva, não é? Não, enquanto falta-me o termo, enquanto, digamos, unidade paisagística, ambiental, etc., porque houve um perigo há relativamente pouco tempo, digamos, de poder haver um desenvolvimento da área urbana até às margens do Paúl, e isso iria pôr completamente em risco de tudo o resto. E eu acho que se calhar era a altura também aqui de se poder avançar, ou de se poder pensar que é uma coisa que pode haver iniciativa municipal, neste caso, para a classificação do Paúl enquanto tal. Área verde, não é? Exatamente, protegida. Também falta de sinalética para as pessoas irem visitar mais assiduamente e conhecerem. Sobre o concerto do Charanga, desculpem-me de falar em causa própria, mas agradecer aqui as gentis palavras que foram referidas. Foi muito agradável, uma excelente reação da parte das pessoas que fizeram o favor de nos ir ouvir. Apenas esclarecer aqui uma coisa que pode ficar mal entendido na notícia. As músicas que tocamos são todas originais, ou seja, apesar de haver algumas que têm letras de poetas, como o Pablo Neruda, o Alexandre O'Neill, António Gedeão, as músicas são nossas, os arranjos também. Há um tema que é um tema do cancioneiro, um tema tradicional português, que esse não é, evidentemente, é um tema popular, mas que também sobre o qual fizemos um arranjo. Mas, digamos, aquilo é material original. Portanto, apesar que disso também. Não temos que pagar direitos de autor, não é? Desse ponto de vista. Não, estou a brincar. Não, só porque aqui se diz... consideramos nossas, no sentido pode haver uma apropriação. Bom, a perspectiva, digamos, de um investimento na zona industrial das Caldas, quer como empresa, quer inclusivamente também na candidatura que vem aqui referida também no jornal, para uma reabilitação da área, que é de facto urgente, tendo em conta o estado de degradação em que se encontra.
e que ela própria é um fator, é um óbvio ao próprio investimento. Chamar a atenção para a exposição da Ancestal no CCC, ainda que seja mais centrada sobre a pintura, mas está aqui anunciada também uma futura exposição de cerâmica da Ancestal, e a Ancestal, como é sabido, teve um papel fundamental no panorama cerâmico nacional, particularmente na sua passagem pela Secla, nos finais dos anos 50 e princípios dos anos 60, em que a Secla se transformou numa unidade de referência e talvez a mais importante unidade de cerâmica artística do país nessa altura, em uma grande parte devido ao trabalho fabuloso que a Ancestal aqui desenvolveu. Sobre os bombeiros, estas 4 ambulâncias, já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isto. De qualquer maneira, esta capacidade de captação de fundos por parte da corporação é importante assinalar. E os bombeiros, de facto, debatem-se, todos eles, com dificuldades tremendas, quer em termos ainda há pouco falava aqui sim, em off com o Rui, não só em termos do equipamento circulante, não é, do equipamento de combate, mas inclusivamente do próprio equipamento de proteção individual, não é, que são caríssimos, não é, para poderem dar garantias de segurança, digamos. Falávamos disso também outro dia. Lembro-me sempre do exemplo de bombeiros com queimaduras de 6 graus porque as botas não estavam suficientemente protegidas e, portanto, a borracha derreteu e ficaram com os pés em chaga, não é? Isto é terrível, mas foi assim. Infelizmente, mais uma notícia de uma morte por falta de segurança no trabalho, esta morte do senhor que morreu preso ao trator, digamos, morte horrorosa também, mas estas começam a ser demais o avolumar de notícias neste sentido e de mortes no lidar com instrumentos agrícolas, nomeadamente com tratores, não é? E depois na segunda-feira vai vir na próxima edição, houve mais um no Cadaval. Pois, cá está. Depois, página 15, isto é absolutamente incontornável. Visita de Passos Coelho, que falou com representantes dos colégios das Caldas. Acho muito bem que tenha falado com os representantes dos colégios das Caldas. Agora, a questão que se coloca é o seguinte: para quem tanto, ao longo de já também, mais uma vez, isto tem sido um assunto que recorrentemente tem vindo à baila nestas intervenções. Para quem recorrentemente passou a vida a falar, digamos, do respeito da lei e, digamos, e da poderosa e inexorável lei do mercado, eu fico um bocadinho surpreendido como estas coisas são colocadas agora. Quer dizer, porque, respeito pela lei, o que está a ser posto em marcha é único e exclusivamente o respeito pela lei, não se trata de outra coisa, senão isso. O cumprimento, não é respeito, é o cumprimento. Bom, por outro lado, ainda hoje numa emissão televisiva se falava, por exemplo, das percentagens de financiamento que os colégios privados recebem. O Colégio Rainha Dona Leonor está exatamente num dos grupos de topo, não é? Quando são colocados, que evidentemente há locais e até grupos a receber mais, não é? Mas o Colégio Rainha Dona Leonor faz parte de uma unidade de negócio que tem 13 colégios. Exatamente. 13 colégios em 79. Portanto, a fatia de financiamento é enorme, desse ponto de vista. E depois, Passos Coelho, tendo sido primeiro-ministro de um governo que desenvolveu o maior ataque que se recordam em relação à escola pública, vem agora as pessoas falar muito preocupadas no desemprego. Claro que as questões do desemprego são preocupantes. Então, mas e os milhares de professores que estavam na escola pública e que foram para o desemprego, na altura isso não incomodou ninguém? Agora é que se incomodam? Por amor de Deus. Bom, exatamente, estavam no desemprego, uma boa parte deles por causa dos colégios privados, não é? E não é dos colégios privados, por causa dos contratos de associação. E já temos que passar só para concluir, haveria aqui um debate a fazer. Eu
confesso que não tenho uma ideia muito formada sobre isto, mas surpreendeu-me esta notícia do Ministro ao visitar a ESAD e rejeitar a passagem do IPL à Universidade. Isto suscitaria um debate mais aprofundado, não é? Sobre os prós e contras de uma decisão destas. Confesso que não tenho uma ideia muito formada sobre isto, pode ser uma das próximas. Acho que interessante que essa coisa possa ser abordada. Depois, o debate sobre o plano estratégico, e tal e qual como o Rui já teve a oportunidade de salientar há pouco, não é? O título da notícia é melhores estradas entre a cidade e as freguesias rurais são precisas. Bom, claro, isto é uma evidência, mas isto estava no anterior plano estratégico, não é? Há quantos anos se anda a falar, por exemplo, da necessidade, um exemplo entre muitos, da necessidade de uma ligação mais efetiva, mais rápida, mais viável entre Caldas da Rainha e Santa Catarina. Há quantos anos se anda a falar nisto? Bom, e o anterior plano estratégico teve um nível de execução que andou abaixo dos 5%. Quer dizer, andamos a repetir sempre as mesmas coisas ad eterno, não é? E concretização, zero, não é? Pronto. Se é para isto, vale pouco, não é? Do plano estratégico. Depois, o Governo questionado sobre o Morgadia da Quinta da Foz do Barelho, uma intervenção do deputado dos Verdes, José Luís Ferreira, com uma pergunta, e também do deputado Bruno Dias do PCP. Esta é uma questão que preocupa a comunidade. Já inclusivamente a própria Junta veio uma sessão da Assembleia Municipal por este problema. É um problema que não é só exclusivo da Foz do Barelho. Aqui, inclusivamente na região, a questão dos morgadios e a questão dos baldios foi uma coisa que se tornou muito candente, porque no século XIX, em boa verdade, houve uma apropriação por privados, não é? Por família, digamos até por de uma forma completamente indevida daquilo que era um baldio. Um baldio era uma coisa que servia à comunidade em geral e não tinha propriamente um dono, não é? Bom, depois, para concluir, para fechar, do jantar dos 100 anos do Caldas, já falámos da importância do centenário. Ressalvar aqui também muito boa prestação, a excelente prestação do Sporting das Caldas, a sua melhor de sempre no Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Voleibol. E creio que fico por aqui. Só queria pedir um favor a todos os meus estimados colegas, é que se me permitem poder falar fora da ordem, porque eu tenho que sair cerca de 20 a 15 minutos antes do programa fechar. Está certo. Temos 4 minutos para cada um. Para a temática de hoje, quem conduz em algumas zonas da cidade encontra por vezes dificuldades em que a circulação fuja banal para a arranca, causado pelas filas de trânsito em locais onde não há fluidez, nomeadamente devido à passagem de peões. Poderia a instalação de semáforos ajudar, ou então que outras medidas podem ser tomadas para certas zonas no centro da cidade não ficarem sistematicamente afuniladas e sem possibilidade de escoamento rápido? Ou pelo menos esta é a situação que peço um comentário, e Joana, Filipe, e depois passamos a palavra. Pronto, então vou começar eu. Vamos ter aqui um circuito típico. Já está a contar o tempo. E Francisco, esta questão que tu colocas, sem a gente estar agora aqui a distrair-nos, vamos já diretos ao assunto, vem muito de acordo à questão que tu colocaste a semana passada, não é? E à questão de realmente termos de desenvolver um plano estratégico para a mobilidade da cidade, não é? No seu geral, que tenha que englobar a questão das estradas, do semáforo, da sinalética, e pronto, e todos os outros componentes que fazem parte deste plano, que tem sido uma ausência dentro dos planos estratégicos da autarquia. Já agora, a pergunta também é assim, confirma-se que há zonas da cidade onde é difícil, portanto, circular? Sim, há realmente zonas da cidade onde o trânsito tem alguma dificuldade em se autogerir. Posso passar o exemplo, por exemplo, das obras da requalificação da Zona da Rainha, em que temos aquela entrada das pessoas que vêm do lado do Hospital Termal para a Rotunda da Rainha, e depois temos as pessoas que descem de Heróis Grande Guerra. Ou seja, essa aí eu identifico que realmente um semáforo poderia ser a solução para fazer a gestão, porque eu às vezes eu receio que quando vou nessa trajetória é mesmo uma autogestão, porque acho que ali a existência do semáforo poderia realmente solucionar
esse problema que ali consigo identificar. E é também naquela avenida que vai aquela rotunda, não é do McDonald's, é aquela que vai entre o McDonald's e o Modelo, aquela do meio. Também tem ali uma entrada que vai para a parte de trás das piscinas dos bombeiros. Intermunicipal Oeste. Exatamente. Que também aí penso que se calhar um semáforo, porque tem ali umas quantas entradas assim descentradas, se calhar aí também é uma das zonas onde conseguiria identificar. Mas pronto, eu não sou perita em gestão urbana, nem sinalética, nem nada do género, mas acho que realmente tem que haver este plano feito por pessoas e técnicos competentes que consigam dar a resposta planeada. Pode não ter que ser executado tudo na mesma altura, pode ser faseado, mas tem que realmente existir este plano. Pronto, com isto passo a palavra. Bem, então o segundo a intervir é o Paulo Espírito Santo. Já damos a palavra a José Carlos. É para intercalar. Parece-me que essa avenida entre a rotunda do McDonald's e a do Continente, penso que é uma zona onde o trânsito flui bastante bem, sinceramente. Mas eu quando vi o tema, a primeira zona que me lembrei e que realmente pode haver um maior condicionalismo do trânsito é ali na zona da Praça da Fruta, sem dúvida nenhuma. Mas onde já houve até semáforos há muitos anos. Exatamente, mas não me parece que, sinceramente, que um semáforo ali venha a ajudar ou resolver o que quer que seja. Acho que é importante frisar, primeiro, se existe esse condicionalismo é porque realmente temos muitas pessoas a circular nas escalas, o que é bom sinal. Mas acima de tudo, aquilo que acho que é preciso ter em conta é que a regeneração urbana e o conceito de regeneração urbana vieram condicionar em si próprio também aquilo que é o trânsito automóvel na cidade. E em vez de como em muitos municípios, em vez de se fecharem ruas ao trânsito automóvel, o que se fez nas escalas foi mantê-las abertas, mas reduzir a faixa de viação para o automóvel e alargar passeios no sentido, precisamente, de condicionar esse tráfego automóvel e devolver as ruas ao peão. Mas isso depois não ia causar também uma certa, com tanta preocupação de devolver as ruas aos peões, não se corre o risco de desertificar a zona central da cidade? Que a Câmara pensou, e para não desertificar não as fechou ao trânsito e tentou arranjar aqui um equilíbrio. Provavelmente poderemos achar que não é o mais certo ou não, mas tentou-se arranjar aqui um equilíbrio. Mas acima de tudo eu acho que o que a Câmara Municipal está neste momento a fazer é realizar ou executar um plano de mobilidade. E é esse plano de mobilidade que eu penso que nos irá dar as respostas certas e irá, portanto, dizer quais são, se há ruas que devem mudar o sentido de trânsito, se há realmente necessidade, ou se o próprio semáforo é realmente solução, porque às vezes podemos pensar que o semáforo é a solução e ele não ser. Portanto, acho que o plano de mobilidade que está a ser executado é que vai ser a ferramenta ideal para nos dar as respostas certas para esta questão, que tem que ser trabalhada, obviamente, como qualquer outra área do município. Já Carlos. Bom, este é um assunto, parecendo simples, é mais complexo do que a casca do problema pode indiciar. A questão dos semáforos. Uma das razões para a praga de circulares que assolaram o país foi exatamente as vantagens comparativas entre as circulares e os semáforos. E num dado momento ficou relativamente provado que, por exemplo, as circulares garantiam um débito e um fluxo de trânsito mais fluido do que propriamente, digamos, a interrupção pelos semáforos. Portanto, eu não tenho ideia muito formada acerca, digamos, da sua eficácia neste caso concreto. Todavia, não se pode, creio eu, discutir este assunto sem referir aqui um conjunto de aspectos que me parecem absolutamente decisivos. Por exemplo, plano geral de mobilidade. Não há, ou continua por haver, como, enfim... É o que está a ser executado. Pois, mas como o plano pormenor do centro histórico, como uma série de outras coisas que, de facto, não surgem em tempo útil. A conclusão das circulares, também, outro aspecto aqui que era determinante. Depois, um conjunto de planeamento urbano que apostou numa hiperconcentração dentro da malha urbana
e que também não é muito aconselhável. Por exemplo, este exemplo também já foi aqui citado, parque de estacionamento na conhecida nas Caldas da Rainha por Praça do Peixe, não é Praça do Peixe efetiva, digamos, 5 de outubro. Não é? Se repararem bem, o acesso ao parque, propriamente dito, é um progressivo afunilamento por dentro da malha da cidade. E isto, conjugado com uma ausência de sinalética, quem for fora das Caldas não sabe onde é que estão os parques. Pura e simplesmente não sabe. Quer dizer, e para lá chegar, vai entrando numa malha cada vez mais apertada, cada vez mais constrangedora. E isto não resolve. Se ligarmos isto, inclusivamente, digamos, à inexistência de uma interface de transportes, não é? Quer ferroviárias, quer rodoviárias, a presença da central de caminhonagem no interior da malha urbana, tudo isto são aspectos que prejudicam o englobamento geral da situação. Duas perguntas. Sim. Verifica-se então, de facto, há uma falta de escoamento em algumas zonas da cidade, com alguma fluidez? Eu creio que sim, por exemplo, inclusivamente ser um pouco labiríntico, inclusivamente o próprio atravessamento da cidade. Isto passou-se comigo. Já por mais que uma situação, uma delas, encontrei um senhor que queria ir para Santarém, eram 11 da noite, não é? E que estava à meia hora às voltas da cidade sem saber como é que havia de sair. Então, e os semáforos podiam ajudar ou não foram uma boa solução? Não tenho uma ideia muito formada acerca disso. Como disse há bocadinho, por exemplo, nesta lógica comparativa entre semáforos e rotundas, não é? As rotundas tornaram-se uma praga, mas as rotundas asseguravam um débito e um fluxo de trânsito mais rápido do que propriamente, digamos, a interrupção por semáforos. Mas, todavia, há situações particulares que teriam que ser estudadas e pesadas, não é? E medir-se a sua utilidade concreta numa situação desta natureza. Por exemplo, a regeneração urbana, que o Paulo há pouco referia, não é? Previa uma área pedonal pela rua que vai da Praça de Torres até à Rainha. Eu sou péssimo em nomes de ruas, ajudem-me. Da Rua Era de Guerra. Quando foi a regeneração urbana que previa, se foi pela Assembleia Municipal que foi decidido. Pronto, de qualquer maneira, depois as obras foram feitas e foram feitas nessa lógica de ser uma lógica de maior, preferencialmente pedonal. Os comerciantes, não sei se de maneira muito avisada, porque eu posso comparar isto com o que aconteceu em Évora, onde, por exemplo, havia uma enorme resistência à ausência de circulação, por exemplo, na Praça do Giraldo, que é a Praça Central, e quando se apelava que pudesse haver esplanadas, havia uma enorme resistência, e depois aquilo foi um sucesso enorme. Quando se diz que a circulação automóvel vai prejudicar o comércio, não estou nada seguro que isso seja assim. Não estou mesmo nada seguro. Agora, o que é facto é que, por exemplo, estas coisas têm que ser pensadas articuladamente e integradamente, porque a necessidade de maiores zonas pedonais nas Caldas da Rainha é um facto e é concreto. E tudo isto joga uma coisa com as outras, não é? Nós estamos aqui a falar de um débito automóvel, mas há de facto uma lógica que é viver as cidades por dentro, viver as cidades com aquilo que elas têm para oferecer às pessoas, porque as cidades são feitas de pessoas. Se só forem feitas de casas, são ruínas, não é? Digo eu. Muito bem, Manuel Nunes. Agora, só para há no Conselho alguns semáforos, embora poucos, conhecemos mais, se calhar passamos mais pela estrada tornada, em tornada mesmo já, onde há aquele cruzamento. Mas a solução, como tu sabes, e nós já aqui algumas vezes discutimos noutras ocasiões, é que os semáforos que nós temos são pontuais por causa de pontos críticos de alguma perigosidade de circulação de trânsito das viaturas em determinadas localidades do nosso Conselho. Aqui nas Caldas, ainda bem que saíram esses semáforos, eu não concordo assim muito com ela, só havia aqui um ou outro ponto que era mesmo perigoso na altura, mas agora até nem se torna muito perigoso porque o trânsito desapareceu do centro da cidade. Portanto, antes o Manuel Nunes com certeza se recorda, não é? Era uma coisa... Havia semáforos na rua que agora está... Cruzamentos Correios, por exemplo, que era um cruzamento perigosíssimo porque tinha alta constante, permanente circulação de mas carros. Ainda é Mas não tem comparação possível, assim como no centro da cidade e ainda por cima junto à praça. Agora não tem comparação possível. Antes havia momentos de haver filas de trânsito até à polícia de trânsito, não é? Portanto, mas antes havia também na praça, tendo em conta que havia a estrada na rua das Montas, não é? Pois, também não tem comparação, e isto é um passado recente, há 20 anos, do número de viaturas a circular dentro da cidade. Mas não se justifica semáforos
voltar. Acho que ficava mal. Não tem interesse nenhum, acho que não ficava, não tinha interesse de vantagem. O número de viaturas chega perfeitamente. Poderá haver aqui a um outro momento sinto que há aqui pequenos pormenores, aquela estrada que vem, como estavam há pouco a dizer, que vem do continente para a avenida que vem para o McDonald's. Essa tem muita circulação, é muito forte, é muito perigosa durante o dia. Aliás, já houve lá acidentes perigosos. E também em outras alturas, ali ao pé da cadeia, também chegou a haver cruzamento. Essa zona, porque aquilo é uma artéria fundamental das Caldas. Falta fazer-se aqui outra circulação que vai dar até ao São Cristóvão. Isso está incompleto, é uma falha. Plano de mobilidade e de trânsito nunca foi pessoas com alguns conhecimentos de trânsito a fazer a organização do trânsito nas Caldas. Há de reparar quantas passadeiras há aí em cruzamentos em que tu vais a sair do cruzamento para virar à esquerda, tens que olhar à direita para ver se vem alguma viatura e tens a passadeira a 1 metro desse desvio para a esquerda que estás a fazer. Quantas há assim? Então foram mal feitas? Foram mal feitas, como ali ao pé da McDonald's, nessa rotunda, há ali situações muito... Olha, essa é exatamente a mesma, sais dessa rotunda, vais para norte, a passar para o Hotel Internacional, vêm carros de cima, não é? Também com bastante tráfego, e tens logo ali em cima, quer dizer, tens ali uma passadeira em cima, quer dizer, se tu paras, é uma confusão permanente que há ali. Portanto, nota-se bloqueios de trânsito muito grande. Não há. Olha, prioridade à esquerda. Quantas prioridades há à esquerda? Esta prioridade será dada à direita. É uma coisa anacrónica a quantidade de situações que se verificam assim, e depois ainda mais grave. Tu tens uma série de prioridades à esquerda e depois há uma que te aparece sem saberes porque à direita, numa sequência de várias à esquerda. Portanto, esperamos que venha um plano de mobilidade, venha uma organização melhor. Já falamos nisto há muitos anos, já é antigo, já não há uma organização neste âmbito. Devia haver um regulamento mais pormenorizado, estacionamentos, devia haver mais parques de estacionamento, sem dúvida nenhuma, outras zonas para estacionar. Nós estamos aqui num cruzamento muito apartado de decisões que esperamos que se consigam fazer brevemente, mas não acredito, porque brevemente vai demorar 10 anos. Passa a expressão que haja luz verde, não é? Que haja luz verde, neste caso, um semáforo para deixar passar a certas ideias. Podemos agora inverter, Rui, ou dar a palavra na ordem certa, à Joana Agostinho. Relativamente a esta questão, eu penso que tudo que é investimento tem 2 custos. Tem o custo de instalação e de manutenção. E neste caso, para ser então um investimento deste grau, como seria semáforos, temos de ter algo que justifique. Temos de ver isto como sendo um problema e não uma exceção à regra. E neste caso, o trânsito nas Caldas, pelo menos aquele que aparenta ser trânsito, que é aquele que eu chamo o trânsito enganador, é aquele trânsito em que a pessoa está à procura de lugar, é o trânsito em que a pessoa está a fazer tempo à espera de uma pessoa que está a sair dali. Portanto, não é o trânsito efetivo que exige um semáforo e que realmente... Não é de circulação mesmo, é só para paragem. Exatamente, há muita sinalética que pode ser utilizada a nível do chão, a nível de sinais, mesmo poste colocado, que pode eventualmente colmatar as falhas. Claro, concordo plenamente, aquela entrada na Rainha é péssima, o caminho feito desde o McDonald's ao continente também não é o melhor, mas e não sendo eu totalmente contra os semáforos, porque há quem os queira as Caldas, a única solução, portanto, nesses sítios eu não defendo a colocação de semáforos, contudo, defendo um corredor de emergência desde aquela primeira rotunda junto à escola João II até ao hospital. E digo corredor de emergência porquê? Porque eu diria uma sinalética de, mais uma vez, como deve ser sempre planeado. Passando pelo CCC, é isso? Passando pelo CCC, toda a mobilidade, e indo em contra aquilo que foi dito pela doutora Paula, tudo o que é mobilidade deve ser pensada pela seguinte ordem, que é primeiro o peão, depois
as ciclovias, depois o transporte público e no final o carro. E mais uma vez eu penso que aqui poderíamos ver nesta ótica primeiro o peão, portanto colocar a sinalética para o peão, o semáforo intermitente que faria com que os peões tivessem de ter cuidado quando passa uma ambulância. Infelizmente sabemos que nem sempre as pessoas respeitam ou dão prioridade à ambulância, à viatura de emergência, e realmente este corredor poderia facilitar aí, e aí sim seria a colocação de uma sinalética, sempre acompanhada, lá está, desta educação da utilização da passadeira, chamar a atenção para o peão, mas sempre muito focado na pessoa que vai andar a pé. É curioso um comentário de uma comerciante instalada há muitos anos na cidade, com um estabelecimento reputado, que aqui na rede social, a propósito de uma situação, faz este comentário: essa história, a cidade para os peões, está a deixar as cidades pequenas desertas. Infelizmente ou felizmente, a cidade está deserta por outros motivos. Não vejo que seja o facto de pensarmos no peão que deixa a cidade deserta. Eu acho que é pensar, se calhar, no peão individualmente. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, nós temos de ver isto como, se nós queremos um conjunto de pessoas a passar num determinado sítio, temos de lhes dar condições, e as condições são gerais. As entradas, por exemplo, da cidade têm de estar bonitas para ela poder entrar na cidade caso não esteja, caso não seja do centro, digamos assim. Um sítio para colocar o carro, um sítio onde haja regras, o que não há regulamento de estacionamento, um sítio onde haja zonas onde haja uma oferta daquilo que se realmente procura, o que também nas Caldas muitas vezes sai-se das Caldas para ir procurar coisas a cidades fora. Portanto, a cidade tem de responder também ela às necessidades, mas isso é uma outra questão. Nós aqui estamos a falar no facilitar a mobilidade de peões. Se não temos uma oferta para a procura, isso é outra questão. Eu penso que é mais por aí que se calhar a cidade está deserta. As pessoas vêm a buscar o quê aqui? Não é ao centro, digamos assim. Estou a seguir o comentário da pessoa em causa. Eu aqui estou a falar apenas da questão de mobilidade, e aí parece-me que há, sem dúvida, um foco na necessidade de que cada pessoa pode ter. Mas, sem dúvida, se há necessidade de um plano de mobilidade, há. Para isso tem de ser criado um sistema de informação, que não há de o que é realmente trânsito e o que não é realmente. Pedro Gonçalves. Estarmos a falar neste tema tão pouco tempo, após se ter investido 10 milhões de euros num plano de regeneração urbana, diz tudo sobre esse plano. Falhou. E depois... o Gonçalves acha que há zonas que há entupimento, portanto o trânsito... É evidente que há aqui pelo menos 2 eixos onde isso acontece, pelo menos com maior incidência, que é portanto, o Rainha, Rua General Queiroz, Praça, e a Rua Heróis da Grande Guerra. Pronto. Mas a Rua Heróis da Grande Guerra, não é? Por exemplo, é natural que só pode haver filas e só pode haver afunilamentos. Nem podia ser de outra maneira, porque ela não foi feita para ter trânsito. Aquele arranjo que está feito na Rua Heróis da Grande Guerra não foi feito para ter trânsito. Portanto, quiseram reverter essa situação, evidentemente que agora há filas. Pronto, é assim. Nem há outra volta a dar. Na praça, é porque o projeto de regeneração urbana foi mal pensado. Há aqui várias... O vosso projeto era diferente e, portanto, evitava que... Mas eu nem ia falar nisso, mas o nosso projeto permitia que a circulação continuasse a acontecer, porque entendemos e percebemos que ela tinha que continuar a acontecer, só por via subterrânea. E ia ao encontro daquilo que a engenheira Paula Teles disse ali portanto, naquela apresentação, e que a Joana acabou de referir, que nas cidades a prioridade primeira é o espaço para os peões, a segunda são as ciclovias, que temos 0. O plano de regeneração urbana, as ciclovias foi 0, pura e simplesmente ignoradas, como se estivéssemos no século XVII ou XVIII ou XIX, não é? A discussão pública bem batida isso foi. Pronto. A discussão pública isso foi batida isso. Pronto. Depois os transportes públicos e depois os automóveis. Sinceramente não me preocupa nada que os automóveis estejam ali em fila parados. Nada. Não me preocupa, só vai de carro quem quer.
Portanto, os peões que atravessam ali da Rua das Montas para a praça, que é onde obriga todo o trânsito a parar, têm prioridade e têm que continuar a ter muito bem. Portanto, o problema tem que ser resolvido de outra forma. Isso às vezes faz com que assim. o atravessamento desde a Rainha até ao topo da praça demora mais do que 5 minutos. Não é só desde a Rainha, as filas às vezes vão pelo parque, junto ao parque, pelo Hotel Sena, por aí fora, parados. Já me aconteceu a mim, vinha a entrar na cidade e não ia para a Praça da Fruta, mas... E estava a 5 minutos porque estava beneficiado. Depois, agora, isso pode-se minimizar com sinalética. Pode-se minimizar com sinalética, por exemplo, ali na Rainha, nós temos aqui, a cidade, eu já disse isto muitas vezes, temos aqui duas centralidades. O centro comercial, digamos assim, e o centro histórico, que se interligam ali na praça, e depois temos um centro administrativo, que fica ali à volta da Câmara Municipal, do Tribunal, o Centro de Emprego, Segurança Social, Igreja, etc, etc. E o que é que acontece? As pessoas que já conhecem bem a cidade não vão pela praça, mas todas aquelas que não conhecem bem a cidade, quando chegam à Rainha, entram na cidade, a tendência que têm é seguir em frente, direito à praça. Se tivesse ali sinalizado o desvio da Câmara Municipal, Tribunal, etc., finanças, tudo isso, para a esquerda, para as pessoas irem dar a volta, era muito trânsito que se retirava da praça. Por outro lado, se a paragem do Toma, que está localizada na praça, que eu não sei quem é que pensou aquilo, mas na altura tinha dado jeito que pensasse com a cabeça, não é? Portanto, cada vez que para o Toma, para tudo. Exatamente. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Na Heróis da Grande Guerra é o mesmo. Isto era fácil de resolver. O Toma devia parar no sítio mais ou menos onde parava de antes, ali em frente à junta de freguesia, onde tem sítio para recolher. Mas é raro os Tomas pararem afastado da estrada. Em todo o lado, em quase todo o lado, eles têm sítio para parar. Mas para não param. Portanto, o que é que isto precisa de quê? Não é só do tal plano de mobilidade, é também de um plano global de circulação que retrate uma série de sentidos de trânsito que estão ultrapassados, quer dizer, estão errados porque estão ultrapassados. Estiveram bem durante numa determinada altura, entretanto as coisas evoluem e portanto é preciso ordenar tudo em função dessa evolução. Agora, os semáforos não me parece que venham resolver, não estou a ver sítio onde os semáforos pudessem resolver esta questão. Chegamos assim ao final desta emissão de Pontos de Vista na Mais Oeste Rádio. Marcamos encontro na próxima quarta-feira. Nesta emissão contámos com a presença de Jacques Faria da CDU, também de Rui Gonçalves do CDS-PP, Joana Filipe do Bloco de Esquerda, Joana Agostinho do MDC, Paulo Espírito Santo do PSD e Manuel Nunes do PS. Como eu disse, vamos regressar na próxima quarta-feira às 19 horas. Pontos de Vista na Mais Oeste Rádio à quarta-feira das 19 às 21 horas. Pontos de Vista, os temas da atualidade, diversidade de opiniões. Pontos de Vista, uma parceria Jornal das Caldas Mais Oeste Rádio. Pontos de Vista, apresentação de Francisco Gomes. Mais Oeste, a rádio ao encontro da região.